o presidente de São Paulo sobre o estouro do orçamento, que foi a informação trazida pelo Rodrigo Capello nessa semana. Ele deu uma desconversada, né? Não, o ano não acabou. O ano já acabou. Vai entrar dinheiro aonde? Não tem mais dinheiro. Não tem jogo, vender jogador só na janela, só em janeiro, o ano já acabou. Falta o fechamento dos números. Mas imagino que ele já tenha uma noção. Mas ele desconversou como fazem os dirigentes, né? Em geral, eles fazem isso. Quando pinta um assunto que não gosta muito, não tem bajulação, eles saltam de banda, vai para lá, para cá e acabam não falando nada. Mas uma hora o Júlio Casares vai ter que falar sobre isso, porque ele lá atrás disse para mim, inclusive, que era política de austeridade, né? E o detalhe, contratou um jogador caro que sequer participou das finais da Copa do Brasil, o Rames Rodrigues. E o que se noticiou à época da contratação foi que as luvas do jogador seriam pagas em 2024. Então tem grana para pagar para o colombiano ainda aí, né? Por que eu estou falando sobre isso? Porque se vender o Beraldo, vira para o São Paulo, mais do que uma oportunidade de negócio, realmente, como disse o Pedro, algo fundamental. Você tem que vender o jogador para poder acertar. E aí é até difícil você, às vezes, endurecer uma negociação porque você precisa do dinheiro. E agora, o surgimento aí do Lefter na parada, eu acho que, se for de fato feita a proposta, né, pelo time inglês, eu acho que aniquila qualquer chance dos entes. Não teria o menor cabimento um jogador como ele, tão promissor, jovem, jogar no futebol russo, ainda mais nesse momento. A Rússia continua em guerra lá com a Ucrânia, não jogam as competições europeias os seus times. Isso tão cedo pode não ter uma solução. E o Leicester é um time de Premier League na Championship, na segunda divisão, mas é um time de primeira divisão. Caiu, é parecido com a queda do Grêmio há 2 anos, assim, não é time para cair. Você viu que os jogadores todos são para time bom, foi todo mundo para time jogadores bons, mas assim, teve uma temporada ruim, deu tudo errado, caiu, aconteceu. Mas você vê que está liderando aí com 10 pontos, é um jogo atrasado. Vamos pode pensar aquilo também que eles conseguiram quando ganharam o título. E ganharam 2 Tem títulos, que bater de um jeito. Que eles ganharam aquele campeonato, mas depois do campeonato que eles ganharam com um time que era o terceiro elenco mais barato da Premier League, eles se estruturaram mais, houve um aporte de grana, o time mudou o patamar e começou a contratar jogadores melhores. Tinha time bom e ganhou uma Copa da Inglaterra, inclusive. Então tem 2 títulos recentes importantes. E não é time de segunda divisão, é um time que vai subir fatalmente. Se vencer o Birmingham, ele vai fazer 13 pontos de vantagem para o terceiro colocado, como destacou o Pedro, que é o Leeds. Ou seja, se você pegar do quarto, né, no caso, o primeiro e o segundo sobem direto, terceiro até o sexto jogam o playoff. Então ele fatalmente vai subir, só uma zebra muito grande para o Leicester não subir. Então, se o Beraldo acertar com o Leicester, se ele for no começo do ano, ele pega a segunda. É até interessante, ele pega toda a segunda metade da temporada inglesa, ainda na segunda divisão, ou seja, chega no time que está certinho, sem grande cobrança, pode se adaptar, melhorar o seu inglês e tudo, e aí ele pega todo, desde o começo, a temporada da Premier League do 24-25, já mais adaptado, já conhecendo a cidade, os colegas e tudo mais. Não tem como comparar, né? Se os valores forem próximos, entre todo respeito ao glorioso Zenit, né, que tem um ótimo relacionamento com o Corinthians, né? É impressionante, né? Como fazem negócio, né? Nossa Senhora, parece uma filial, não sei de quem, mas uma parece filial da outra. Mas o Leicester é um caminho muito mais interessante para ele se desenvolver e se tornar um zagueiro melhor. Mas o São Paulo tem que vender porque é assim, e está contratando, hein? Teve o Eric, o Luiz Gustavo, né? Continua contratando. Bobadilha vem aí, o bicho vai pegar e vambora. Tá todo mundo animado. Dinheiro não é problema. O Casares falou o seguinte, que ele ganha o título, valoriza o jogador, que aliás é outra balela, né? Essa história de que valoriza o jogador, ganha o título. O jogador se valoriza porque joga bem. Por exemplo, o jogador ruim num time campeão, meia boca, não vai valorizar nada. O cara valoriza porque joga. O Lucas, quando foi vendido na época pro PSG, né, que ele foi primeiro. Foi uma das maiores vendas da história do São Paulo. Ele não tinha título. Ele ganha aquela Copa Sul-Americana, estava vendido já. Tanto que foi um jogo de despedida dele. Para citar um jogador que voltou esse ano ao São Paulo. Então, o que valoriza o cara é o que ele joga. Se pegar, de repente, um jogador que é campeão, mas um jogador razoável, tudo não vai se valorizar. Por exemplo, alguém acha que até se reinventou, mudou de posição, tudo. O Alisson virou volante. Será que vai chegar uma proposta de 20 milhões pelo Alisson? Não vai chegar. É quase impossível. Porque é um jogador já mais rodado, mais velho, já, enfim. Agora, o Beraldo não. Garoto, bom, já se destacou, se firmou, tem potencial para crescimento. Os caras vêm com tudo, né? E é interessante observar que os times da Inglaterra estão olhando para o futebol brasileiro agora. Os jogos não são vistos. Eu quero dizer pelos técnicos, jogadores, ninguém tem o conhecimento. Mas os profissionais de observação do mercado estão atentos. Vai vir agora, em Copa São Paulo, agora fica Exatamente. Um monte aí, ó. Vários deles com a butuca ligada. Então você vai pegar, no passado recente, quem que vinha buscar jogadores aqui? Portugueses
e times italianos menores. Os times menores da Itália faziam muitas aquisições aqui no Brasil. O Udinese, por exemplo, fez várias contratações de jogadores aqui ainda novos, né? E os portugueses, então, nem se fala. Vem aqui, contrata por 3 milhões, vende por 18. 10 milhões, vende por 80. Tem vários casos assim. Na América do Sul inteira. Os times da Inglaterra estão vindo agora mais. Você vê o Danilo, do Palmeiras, o João Gomes, do Flamengo, né? Agora o Matheus França, do Crystal Palace. Agora, Gabriel Sara, no próprio Gabriel Sara, que foi pro Norwich, está na segunda divisão, mas é um time também ioiô, está sempre subindo e voltando. O menino do Corinthians, Murilo, que foi pro Nottingham Forest, né? Foi para lá? Foi para lá. Foi. Isso mesmo, Nottingham Forest, junto com o Danilo. Isso. Só aí você vê, ó, só aí estão 5. 5 jogadores jovens que foram para times de Premier League ou Championship, mas que são times competitivos que brigam para subir. Então, os scouts ingleses olham bastante para o mercado daqui. E estão vindo buscar mesmo os caras. Eu acho que... Mas eu não tenho nem que pensar duas vezes, Bera. Pelo amor de Deus. Zenit ou Leicester vai correndo para a Inglaterra. Sub-17, sub-15, sub-18, sub-19, os caras ficam vendo tudo. E o Roma... O campeonato não é visto. Se eu não me engano, o Sul-Americano Sub-17 é a competição do mundo que mais tem olheiros e agentes, Eu tive isso mesmo. pessoas da bola. informação há um tempo atrás que um campeonato sub qualquer coisa, sub-17, sub-18, sub-20, estava sendo aqui na América, acho que no Paraguai, que os próprios clubes bancavam os agentes para eles irem ver os jogadores. Que é normal o negócio, cara. Quem são os caras que fazem negócio na Europa? Eles bancavam tudo, despesa, hotel, passagem, tudo, para o cara assistir, para o cara ver, para colocar o jogador dele no radar. Que é lá nesse tipo de competição, os caras vêm. Eles não ficam vendo. Pode até ver número, alguma coisa de campeonato brasileiro e tal. Mas o que eles estão vendo para valer é a base, é o jogo de seleção de base. Aí que o Verón se transformou no jogador mais caro da América, né? Melhor jogador do mundo, sub-17. Isso, esses jogadores, eles sabem, o entra aqui. Apareceu, foi por lá, né? O São Paulo está precisando fazer negócio, acho que ele tenta, ele tem expectativa de vender os 3 que foram citados. O Pablo Maia, o Wellington e o Beraldo. Inclusive o Wellington foi vendido, mas não deu certo o negócio lá com a Rússia. Voltou. Antes da final aí da Copa do Brasil, contra o Flamengo, estava certo o negócio e aí de repente melou a negociação. Mas o Beraldo deixando o São Paulo. Aliás, antes do título da Copa do Brasil, o Beraldo já era assediado pelos clubes da Europa, o São Paulo segurou. E segurou também esses outros jogadores que foram criados em Cotia, Flávio. Agora tá aí o Beraldo deixando o São Paulo e tem essas duas possibilidades. Tem o Zenit e tem também o Leicester da Inglaterra. Não tem como fugir disso, não. Não tem, o São Paulo não tem condição financeira de segurar o jogador. Já no ano do Diniz, quando o time fez sucesso, o Sara foi embora, o Brenner, lembra? Foi para os Estados Unidos. O São Paulo não tem como segurar ninguém, não. As ofertas que aparecerem, os jogadores serão negociados. E acho muito útil para o São Paulo fazer dinheiro com os jogadores da base. O time tem dinheiro. Tem que dar uma maneirada nas compras, isso eu também concordo. Mas não adianta, não tem como segurar. Os jogadores são feitos exatamente... Deveria não ser assim, né? Fazer para jogar no time. Mas, na verdade, eles são feitos para serem negociados. Não tem jeito, não. Lembrando que o Beraldo, durante a temporada, o São Paulo negociou um novo contrato, vai até 2028, teve a valorização salarial e tudo mais. O São Paulo também aumentou a multa rescisória para poder aumentar a venda e etc. Então tem contrato até 2028 e está aí, né, sendo assediado pelo mercado internacional, não deve ficar no São Paulo. Por conta também do orçamento, do balanço financeiro, que deixou o torcedor do São Paulo preocupado. E até ontem, depois do amistoso das lendas do São Paulo contra as lendas do Milan, foi legal pra caramba. O Dodô marcou 3 gols, né? O Dodô, o artilheiro dos gols bonitos. A gente teve a possibilidade também de ver o Sidorf em campo, e o Sidorf jogando bem ali, hein? Até bravo, em forma e tudo mais. Botaram do Botafogo pra ele e xingou. Eu vi, ficou bravo pra caramba. E também com a entrada, se não me engano, do Josué. Tranquilo, correndo pra Inglaterra, de olho fechado, principalmente a situação do Zenit, né? Como tá, guerra, tudo. E o São Paulo precisa de dinheiro, né? Você mesmo trouxe a notícia, você já fez balanço de 50 milhões, né? Isso. Para menos. E você olhar o plantel do São Paulo, você pega ali, quem são os caras que podem ser vendidos? Beraldo, Pablo Maia e o Wellington. Os mais novos, né? Nestor, talvez. Nestor, 4 ali. Sim. Ainda mais, então, precisa de dinheiro, vende correndo. Vende e, se possível, fica com um pedacinho. Fica com um pedacinho, porque lá na frente... Venda futura? Venda futura, pega, Então é isso, né, galera? Beraldo aí vai ser... A informação que saiu hoje
é que o PSG entrou na jogada, né? Segundo o Gabriel Sá, o PSG vai contratar o Beraldo por 20 milhões de euros, mais 5 milhões de bonificação, né? Que no total ficaria 25 milhões de euros, aí esses 5 milhões seria de bonificação de metas, né? Se o Beraldo cumprir as metas lá no PSG. Name Rights do Morumbi, pessoal. A Bis, marca de chocolate Bis, tá fechando com o São Paulo o nome do Name Rights do Morumbi, tá? Por 3 anos, cerca de 30 milhões por ano. Aí daria 90 milhões de reais aí. Então, boas notícias aí pro São Paulo aí, que fechou com déficit de 100 milhões. Pode até terminar no verde aí, né? Depois dessa venda do Beraldo pro PSG, possível venda, né? Que tá praticamente fechada, segundo o Gabriel Sá. E o Name Rights aí que saiu no ge.com aí. Então, já tem a Superbet, né? Que vai ser a nova patrocinadora do São Paulo aí. New Balance, o São Paulo melhorando aí a receita aí, coisa que também era deficitária do São Paulo, pessoal. Então, as informações de hoje é essa aí. Se inscreve no canal, deixa o like, comenta a opinião de vocês aí, todos os créditos aí pra Jovem Pan aí, link no canal da Jovem Pan na descrição. Então, o São Paulo aí provavelmente vai melhorar a receita aí mais ainda aí, né? Então, bora ver, galera. Qualquer coisa a gente vê mais com react aí pra vocês aí, valeu? É nóis, vamos São Paulo!